Bom, então agora que vocês sabem os conceitos fundamentais de aprendizagem de máquina, assim como a sua ferramenta estado da arte hoje em dia, que são as redes neurais, vamos demonstrar essas redes neurais para problemas linguísticos de classificação. Ou seja, são aqueles problemas 1 para 1 e muitos para 1. Quando eu quero, seja a partir de um símbolo ou de uma sequência de símbolos de entrada, eu quero converter num único símbolo, tá? Então essa, como eu disse, é uma tarefa de aprendizagem de máquina que visa aprender a mapear uma entrada para uma categoria. E é uma tarefa muito utilizada para a classificação de palavras, sentenças e textos. Antes de demonstrar, quero falar um pouco para vocês como é que é feita a avaliação de classificadores. Ou seja, como é que eu escolho um classificador? Como é que eu sei que uma rede neural está ok? Bom, primeiro a gente treina então uma rede neural num conjunto de treinamento para a tarefa que nós desejamos, e escolhendo os hiperparâmetros, como o número de épocas, o tamanho do batch, a taxa de aprendizado. Daí, então, a gente avalia essa rede neural que foi treinada com esses hiperparâmetros e com esse conjunto de treinamento a partir de um conjunto de dados separados, conjunto de dados novo, que a gente vai chamar de conjunto de teste. Daí, então, a partir dessa medida de desempenho, a gente escolhe qual o modelo que se saiu melhor. E qual métrica a gente pode utilizar para medir o desempenho para uma tarefa de classificação? Bom, para isso a gente pode gerar uma matriz que é a matriz de confusão. O que a matriz de confusão faz? É essa matriz aqui que a gente vê. Então, basicamente, as linhas elas correspondem à classe real. Bom, aqui então vamos levar em conta o exemplo das revisões. Dada uma revisão, a máquina ela tem que prever se aquela revisão é positiva ou negativa. Então aqui nas linhas a gente vai ter os casos reais, ou seja, se o exemplo ele é positivo ou não. Já as colunas indicam qual que foi a predição da máquina, do modelo que a gente treinou, se ele previu positivo ou não. Sendo assim, a gente consegue inferir os casos de verdadeiro positivo, ou seja, os casos que a máquina previu como positivo e de fato eles eram positivos, os falsos negativos, ou seja, os casos que eram positivos, mas a máquina previu como negativo, os falsos positivos, os casos que eram negativos e a máquina previu como positivo, e os verdadeiros negativos, que são os casos que eram negativos e a máquina previu como negativo, ela acertou. Então aqui, né, os casos que estão em branco são os casos que a máquina acertou. Então é possível calcular algumas medidas de desempenho com base nessa matriz de confusão. A primeira é a acurácia, que basicamente é o número de verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos dividido pelo total. Tem a precisão, que no caso, o que é a precisão? É de todas as predições que a máquina fez como positivo, quantos ela acertou, né? Então, isso aqui são os casos verdadeiros positivos dividido pelos verdadeiros positivos mais os falsos positivos. Já tem a revocação, de todos os casos que eram positivos, quantos a máquina acertou? Então, isso é dado pelo verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo mais falso negativo. E aí, para combinar precisão e revocação, tem a métrica F1, que é 2 vezes a precisão vezes a revocação dividido pela precisão mais a revocação. Então, essas são algumas medidas que a gente pode tomar para comparar diferentes classificadores, para saber qual que é o melhor. A melhor, no caso, é a F1, para exemplos de classificação. Então, agora eu vou demonstrar alguns exemplos para vocês no Colab, de como é que a gente pode treinar uma rede neural para resolver alguns problemas linguísticos de classificação.